trago-te um assunto que a mim pessoalmente preocupa-me bastante no tocante ao cuidado e proteção dos nossos pais idosos. Todos sabemos que a esperança média de vida aumentou nestas últimas décadas, mas que invariavelmente trouxe também um conjunto de desafios à sociedade em geral e a nós em particular, filhas e filhos cuidadores. Com o alongamento da idade de vida de uma pessoa, muito graças aos avanços da medicina e das suas terapêuticas aplicadas, que nos satisfaz a todos, isto também acarretou outros aspectos não tão positivos, como as doenças crónicas e as complicações progressivas no estado de saúde mental e físico da pessoa. Já não falando dos encargos económicos e responsabilidade social que acarretam. E, claro, a preocupação permanente daqueles e daquelas que cuidam dos anciãos, apesar de sermos presenteados com a sua presença por mais tempo nas nossas vidas. Pois é, os nossos pais séniores duram mais e testemunham o nosso amadurecimento, as nossas demandas profissionais e sucessos na adultez, o florescimento dos seus netos e até, em alguns casos, dos seus bisnetos. Todavia, nós também testemunhamos como filhas cuidadoras a sua rebeldia da autonomia da gestão medicamentosa e a sua não constatação que os tempos mudaram. A sua saúde está mais frágil. Já trazem à sua sacola doenças crónicas e que precisam de maior cuidado. Vigilância e terapêutica medicamentosa contínua, sem interrupções, experimentações, sobredosagens ou medicação à la carte, consoante se sentem ou consoante aquilo que entendem com a autoleitura da bula dos medicamentos. A situação ainda se torna mais preocupante quando se tratam de fármacos administrados do foro neurológico e psiquiátrico, pois o risco de algo correr mal é muito maior. Estes fármacos específicos o uso de tratamento e prevenção de doenças mentais e de doenças neurodegenerativas que afetam o cérebro humano, nomeadamente as inerentes ao próprio envelhecimento cerebral das pessoas séniores. Os ditos fármacos e as suas substâncias químicas potentes são de facto muito benéficos e uma garantia de equilíbrio sustentado, já que permitem a prorrogação de bem-estar psicológico, emocional e mental às pessoas idosas. Funcionam, neste caso específico, como uma espécie de andarilhos para elas, que lhes ajuda a ter uma melhor qualidade de vida, pois servem para prevenir ou equilibrar o estado psicológico, emocional e mental saudável em idade avançada, ou ajudam a amenizar os estragos já detectados ou até retardar os efeitos dos estados fragilizados e agravados de déficit na saúde mental. Os fármacos são também suportes motivacionais do olhar à vida, com esperança, não de um olhar em fim de vida, sem propósito de continuidade por parte da pessoa idosa. Ou seja, uma ajuda de suporte de um olhar de esperança no futuro próximo, de uma melhor vivência no presente e de uma melhor digestão mental do passado. Não vale a pena os avanços da ciência em dar ajudas para curar o cancro, uma infecção bacteriana ou viral, estabilizar as tensões arteriais ou os níveis de açúcar no sangue ou de gordura, ou alinhar o ritmo das batidas cardíacas, aliviar as dores osteoarticulares pelo desgaste, enfim, reequilibrar o que é necessário no corpo físico da pessoa idosa quando o seu corpo mental está em declínio e muitas vezes em risco iminente de colapsar. Para que serve a pessoa ter uma autonomia das suas pernas quando a autonomia do cérebro já não está presente? Tive o privilégio de trabalhar mais de uma década com pessoas idosas e uma das frases típicas que muito ouvi nos meus atendimentos técnicos foi dizerem-me que se alegravam em ter ainda a sua cabecinha boa e poderem fazer a sua vida autonomamente, sem a ajuda de ninguém. Outras vezes era eu que as consolava e as estimulava a uma mudança de perspectiva, quando se lamentavam que a sua parte motora estava comprometida e eu dizia-lhes que a parte do corpo mais importante era a sua parte mental e a sua cognição. Se esta estava boa, só tinha de se alegrar, pois esta era a mais poderosa que conseguia arrastar o seu esqueleto, ou só ao contrário, para que serviria um esqueleto a arrastar uma cabeça que já não tinha norte. Apesar que ambas as partes do nosso corpo são essenciais e é bom que ambas estejam saudáveis, mas como tudo nesta vida de matéria tem um fim,
se desgasta com o passar dos anos, seria da nossa parte utopia, já em idade avançada, querer que o corpo físico e o mental estivessem simultaneamente bons e saudáveis, sem que o tempo não fizesse por si só os seus desgastes e estragos. Para ilustrar um pouco daquilo que estamos a falar, trago o caso do meu pai idoso, com quase 83 anos de idade, um doente crónico, hipertenso, com gastrite crónica, escoliose degenerativa, perda auditiva neurosensorial bilateral, entre outras patologias menos complexas às mais complexas, como a depressão, estados de ansiedade e ainda outras doenças subdiagnosticadas com sintomas a correlacionar. Todas estas doenças acompanhadas devidamente pela médica assistente de medicina geral e familiar. Porém, eu e a maior parte das filhas cuidadoras não tínhamos ilusões, pois toda a medicação prescrita pelos médicos aos nossos pais nem sempre é depois administrada de forma correta e diariamente pelos próprios doentes. Tomam mais ou menos a medicação, sem falhas ou esquecimentos, e sob a sua autogestão. Porque, quando se sentem melhor, fazem por autorrecriação a diminuição da medicação, porque acham que tomam muita medicação ou porque lhes apetece beber um ou mais copos de vinho, ou fazer algo diferente, ou algum devaneio, e a medicação não combina com aquilo que estão a querer fazer. Ou porque o medicamento é muito caro. Também há estes casos. Então, não se toma nesse dia ou por um período de tempo, já que se sentem tão bem. Só há nisso um pequeno detalhe que se esquecem. É que eles se sentem bem porque tomaram anteriormente e de forma contínua a medicação adequada para o efeito. Por experiência pessoal e profissional, os meus pais também fazem isso, mesmo não admitindo diretamente e muito menos depois ao médico na consulta. Confesso que isto preocupa-me verdadeiramente e desgasta-me também, porque os quero proteger para que não sofram. Aliado a isso, debate-me internamente com um sentimento de impotência, pois não posso impor os meus conselhos e recomendações e não devo estar 24 horas no pé deles o tempo todo. Mas, na verdade, eles são os responsáveis pelas suas próprias escolhas e cuidados, porque são adultos. O problema nisso tudo é que encurtam o seu período de bem-estar e agravam a sua saúde, além de nos arrastar também para esta espiral de resultados negativos daí advindos, pois teremos que intervir e prestar maiores cuidados nestas situações críticas. Pior é que, em vez de estarmos no pé deles, passamos a estar à cabeceira. Mesmo sendo eles adultos e sabendo que têm a responsabilidade das suas decisões e terão também a responsabilidade pelas consequências daí advindas, mesmo assim, delegam normalmente a responsabilidade dos resultados quando negativos aos outros. Ou seja, em primeira instância, o médico prescreveu a medicação, ou então à pessoa que ajuda na orientação da toma medicamentosa. Lá em casa dos meus pais corroboro e atesto esta tendência geriátrica. O meu pai delegou esta função de gestão da sua medicação, lembrete e orientação à minha mãe, que está de pedra e cal nesta demanda, já que tem um perfil de matriarca e que se incomoda de veras quando nós filhos, isto é, eu e os meus irmãos, queremos ajudar a organizar a medicação numa caixinha semanal para ficarem mais livres e nós menos preocupados. A ajudar à festa é que a minha mãe idosa, apenas 5 anos mais nova que o meu pai, também ela tem patologias crónicas à boleia, sem mesmo as reconhecer todas elas. Algumas coincidem com as do meu pai. Então, modos de despachar a toma da medicação diária, quase sempre tomam os dois da mesma embalagem, fazendo uma miscelânea na dispensa de medicação de tratamento de cada um. Um regabof, que no final, a minha mãe, e perante já inúmeros alertas da minha parte e receios dados diretamente pela médica que os assiste, a minha mãe garante garantidamente, passa a redundância, que nunca se engana, que nunca se esquece e que gere corretamente as doses diárias recomendadas para cada um deles. Resta a mim e aos meus irmãos e aos médicos que os assistem fazermos
todos figas. Em conjunto, torcemos mais, para que no final de tudo a medicação bata certo e faça o efeito devido, sem acidentes clínicos pelo caminho, provocados por subdosagem ou por déficit na medicação prescrita. O mais preocupante ainda, no meu ponto de vista, e a partir de uma experiência profissional, com o acompanhamento e suporte de inúmeros casos de pessoas idosas, é a má prática por parte dos pacientes séniores da administração da medicação do foro neurológico e psiquiátrico, que nem sempre seguem à risca a orientação médica da posologia da medicação prescrita e agravam ainda mais a situação crónica. O paciente idoso, sem ter a noção real da potência e eficácia desses fármacos, que são, no fundo, drogas medicamente assistidas, brincam com os seus efeitos no seu corpo, que já se encontram vulneráveis pela idade ou pela incapacidade. Basta sentir um mero efeito colateral e adverso com a introdução de um ou mais fármacos desse grupo de medicamentos que os retiram subitamente e não fazem uma parceria correta e vantajosa para ele mesmo com o médico especialista. Só assim é que é feito o despiste correto desses possíveis ou não efeitos, um ajustamento se necessário ou até um desmame do medicamento em questão, de uma forma progressiva e a introdução de um novo fármaco similar de outra substância química para o mesmo tipo de tratamento. Sempre tendo em conta essa parceria entre médico e paciente. Nada é feito sem o consentimento e consenso informado de ambas as partes. Analogamente, um alfaiate que faz um fato ao seu cliente tem de lhe tirar as medidas primeiramente, depois fazer várias provas, para no fim de tudo tecer um fato certo, adaptado e a gosto do seu cliente, ou seja, um fato que lhe assenta bem e que ele se sinta bem. Por exemplo, o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Há uns quantos anos para cá, sensivelmente há 8 anos, mais ou menos, quando iniciou definitivamente a sua reforma, já até bastante tarde, começou a necessitar cada vez mais da ajuda de andarilhos, isto é, esses fármacos do foro neurológico. Depois foi progressivamente ficando cada vez mais parado, um pouco mais irritado por se sentir que já não fazia todas as coisas de outrora e mais tempo para divagar nos seus pensamentos. Mais triste e não aceitando bem as limitações que acarreta a velhice e as novas aprendizagens nesse desafio. Queixou-se à médica desse nervosismo, não de forma explícita, claro, mas através dos inúmeros queixumes próprios de que não está bem. Já a minha mãe, quando está presente numa consulta médica, expressa logo, sem acanhamentos, que ele anda mais irritado. Tem de ser tudo ao jeito dele e às vezes é impossível de o aturar. Face a este panorama, a médica sabiamente foi introduzindo e alterando ao longo do tempo, consoante se apercebia por entre linhas do relato do meu pai, ou quando esse o admitia que se deu mal com um determinado medicamento. Conto nesta história toda mais de uma dúzia de fármacos experimentados pelo meu pai, por períodos curtos de tempo. Muitas vezes vinha a saber por portas e travessas que deixava de os tomar logo passado 2 ou 3 dias de sua administração. Bastava sentir ou pensar ter um possível efeito secundário, retirava-os de imediato. Foram raros os casos que durou 1 mês de toma diária de alguns desses medicamentos, para dar tempo de ter os devidos efeitos do medicamento prescrito, como é óbvio. Um movimento entranhado e não muito diferente dos demais séniores é que se o meu pai não se sentir subitamente melhor e ainda por cima sentir alguns ligeiros enjoos, cabeça com alguma tontura, ou muito sono durante o dia, ou um apetite voraz, ou falta de apetite, basta correlacionar estes possíveis sintomas com o dito medicamento que acaba logo com ele e retira-o de imediato. Nunca mais se ajuda a ele próprio e não coopera com o médico que o quer ajudar e que tem os meios e os conhecimentos técnicos para fazê-lo. A ver, vamos agora se é desta vez que coopera e deixa o gerontopsiquiatra que o acompanha ajudá-lo, já que a sua médica de família fez os possíveis e os impossíveis para o ajudar e não
conseguiu conquistar por parte do paciente, meu pai, a sua cooperação para o seu próprio bem e melhor qualidade de vida. Enfim, precisa de ajuda e ele próprio não se ajuda. Continua a queixar-se, a andar em círculos, sem se perceber que o primeiro passo de saída deste ciclo vicioso é dele mesmo e para o bem dele, e já agora para todos aqueles que o amam e o cercam. Como filhos e filhas cuidadoras que gostamos verdadeiramente dos nossos pais séniores, que ainda se encontram com alguma autonomia, mas doentes crónicos, que nos deixam sempre preocupados com a gestão da saúde deles, a nossa ferramenta número 1 é respirar fundo, em todas as fases possíveis, perante as suas falas, atitudes e movimentos. Esta é a melhor ferramenta e remédio para nós, sem nos frustrarmos e disparar gatilhos da impaciência, sem ficarmos exaltadas e saturadas de repetirmos as mesmíssimas coisas em sua própria defesa. À exceção de perigo iminente para a saúde dos nossos pais séniores, que devemos de imediato agir proativamente. Se nos permitirmos a cada situação respirarmos fundo, teremos depois condições emocionais e mentais e já com a calma devida, reafirmarmos as recomendações, repetirmos os conselhos clínicos dados pelos médicos e assim sucessivamente ao longo dos dias, dando tempo ao tempo para que eles mesmos retirem as suas próprias conclusões e façam as retificações. Lembrando que devemos intervir sempre com o consentimento deles e, caso necessário, acompanharmos os nossos pais às consultas médicas, de forma cordial, expressar ao médico as nossas preocupações face à saúde deles. Além disso, estimular os nossos pais séniores a serem transparentes e relatarem tudo ao médico, isto é, as suas queixas, os seus cortes de administração da medicação prescrita, a introdução de autorrecriação de medicação não prescrita e, claro, a atual medicação que estão mesmo a tomar. Fazemos o nosso melhor todos os dias, aquilo que está ao nosso alcance fazer e aquilo que os nossos pais consentem serem ajudados, para assim cuidar e proteger quem também já cuidou de nós. Agora, nesta volta de cuidados um pouco mais desafiante, simplesmente.